Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro de 2012. Nós estamos juntos há 225 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos ler o capítulo de número 7 do Evangelho de João. Como foi apresentado no prólogo do Evangelho de João, na sua abertura, e há um texto no nosso boletim desta semana que trata sobre isso, vários dos temas que João vai desenvolver a respeito do Senhor Jesus já são ditos ali. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso é certamente desenvolvido ao longo de todo o Evangelho e começa a ficar ainda mais evidente neste capítulo 7. Porque é dito aqui que os irmãos de Jesus não criam nele. É dito inclusive que eles esperavam que Jesus fosse à festa dos tabernáculos em Jerusalém, onde todo o povo de Israel estaria reunido, onde a liderança estaria em condições de avaliá-lo, e é justamente ali na cidade de Jerusalém, onde estavam as pessoas mais instruídas e mais preparadas para receber o Messias, que nosso Senhor Jesus Cristo é mais rejeitado. Você vê, por exemplo, que o nosso Senhor Jesus expõe o quanto a sua rejeição era injusta, porque quando ele discursa, agora falando às multidões pela primeira vez aqui neste Evangelho, você vê que na parte que inicia no capítulo 7, verso 14 e vai até o verso 24, Jesus está se queixando contra eles porque eles procuram matá-lo. E ele vai dizer assim, olha, Moisés, embora não tenha sido Moisés, mas desde os patriarcas, instituiu e deu a Israel a circuncisão. E vocês sabem que esse é um dever solene de circuncidar as crianças israelitas. No entanto, se o oitavo dia, que é o dia em que a circuncisão deve ser realizada, se esse oitavo dia cai num dia de sábado, vocês não deixam de realizar o sinal da circuncisão por causa do sábado, porque vocês sabem que a lei de Moisés tem precedência sobre o mandamento do sábado. Pois o espírito da lei é ajudar as pessoas, é amar o próximo como a você mesmo. E eu ajudei e curei um paralítico no tanque de Betesda. E por causa disso ter sido feito num dia de sábado, vocês passaram a me perseguir. Notem como isso é incoerente. Também o Evangelho de João vai nos mostrar a oposição ao Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 7, uma oposição gratuita. Veja na parte final do capítulo 7 que os fariseus estão tão irritados que eles dizem assim, esta plebe que nada sabe da lei é maldita, diz o verso 49, tendo em vista que Jesus estava recebendo alguma admiração e alguma aceitação por parte da plebe. As autoridades se mantinham rebeldes contra ele, mas o povo em geral o aceitava. E os fariseus amaldiçoam a plebe que nada conhece da lei. No entanto, entre os fariseus estava Nicodemos, aquele com quem Jesus conversou lá no capítulo 3. E Nicodemos também expõe que a recusa da liderança israelita, dos fariseus, dos saduceus, é uma recusa infundada. Porque ele diz assim, por acaso, verso 51, por acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Isso vai então mostrar para mim e para você que vai ficando cada vez mais evidente que a liderança religiosa de Israel está se recusando a receber o Senhor Jesus, como é dito lá no capítulo 1, verso 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós falamos um pouco no culto de ontem à noite a respeito da lei contrastada com a graça e com a verdade. A lei que condena contrastada com a morte de Cristo que nos traz a graça, mas também a lei que era a sombra contrastada com o Senhor Jesus Cristo que era a verdade, que é a verdade. Nós falamos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Neste capítulo, nós temos uma identificação muito clara do Senhor Jesus com a história dos israelitas e, em particular, com o episódio do Êxodo, em que Deus tira os israelitas do Egito e os entrega em Canaã, num processo que leva 40 anos, e no qual Deus guia o seu povo com uma coluna de fogo, uma nuvem chamada Shekinah, que dava sombra durante o dia, assinalando a presença de Deus, mas também era fogo durante a noite, guiando os israelitas pelo deserto. E Deus também, ao longo de toda aquela jornada pelo deserto, por várias ocasiões, tirou água da pedra para dar de beber e matar a sede do povo de Israel. Esse episódio é um pouco lembrado lá no capítulo 4, quando Jesus fala que a água que ele vai dar mata a sede de uma vez por todas, quando conversa com a mulher samaritana na beira do poço que Jacó deixou ali em Sicar.
E aqui neste episódio, na festa dos tabernáculos, ou seja, numa ordenança que a lei israelita havia deixado para celebrar a história da salvação do povo de Deus, há um momento que acontece no 8º dia, no último dia. Às vezes 8º, às vezes 7º, depende de quem interpreta, e esse é um ponto que não há muita concordância, mas não determina a nossa interpretação. Verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que acontecia nesse dia? Lembrando que o povo de Israel habitou em tendas por 40 anos no deserto. Lembrando que nesse período havia um tabernáculo de Deus que marcava a presença de Deus entre o seu povo. Tabernáculo que já é mencionado aqui em João, lá no capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Lembrando da história do fogo, que vai ser descrita com maior detalhe lá no capítulo 9. Lembrando também da história da água saindo da rocha. Os judeus ornamentavam a festa dos tabernáculos com uma cerimônia, onde eles iam até o tanque de Siloé, recolhiam água daquele tanque e derramavam como libação no altar do holocausto lá no templo. Você já sabe o que é libação, derramamento de líquido, porque Paulo falou isso em 2 Timóteo. Estou prestes a derramar a minha vida como libação. E no último dia da festa dos tabernáculos eles faziam isso. A colheita já havia acabado, a festa dos tabernáculos celebrava também o fim da colheita, e era necessário agora esperar que Deus mandasse mais chuva, para que a próxima produção agrícola tivesse êxito, melhor dizendo. E então, os judeus iam até o tanque de Siloé, recolhiam água, na festa que lembrava a sua peregrinação no deserto, e em libação no altar derramavam água, clamando: salva-nos, Senhor, manda-nos água. E o salmo que era lido nessa ocasião era o salmo de número 118, que celebra inclusive a ornamentação que era feita em toda a cidade de Jerusalém com ramos de palmeiras. E o salmo 118 diz assim, no verso 25: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. A cidade toda estava enfeitada com ramos, lembrando que era com esses ramos que se faziam as barraquinhas para as pessoas lembrarem o tempo que viveram em tendas no deserto. A cidade toda enfeitada, num dia que era feito para celebrar a presença de Deus no meio do seu povo. Esse é o sentido do Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E enquanto eles celebravam a água que Deus deu para a salvação, eles cantavam também, como diz o verso 25: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. E justamente no dia em que esse ritual era realizado, o Senhor Jesus se coloca em pé e diz no meio de todo mundo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João nos explica que essa era uma referência ao Espírito Santo, e isso está em plena harmonia com o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 12, quando faz uma menção à salvação que Deus vai dar e a associação disso com água, nos lembrando tanto do deserto onde saiu água da rocha, como também aqui desse episódio, e apontando para esse episódio onde o Senhor Jesus vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que diz Isaías capítulo 12, verso 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Veja, o verso 6 ainda é mais explícito. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. É como se o próprio Deus, o Santo de Israel, estivesse no meio do seu povo para dizer: aquela água que matou a sede de Israel temporariamente apontava para mim, que mato a sede de maneira definitiva e que faço fluir do interior daquele que crê em mim rios de água viva. É o Senhor Jesus dizendo: se a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de mim. Se a festa dos tabernáculos apontava para alguém que matava a sede, aquele que mata a sede definitivamente chegou, e ele é o Cristo. Com isso, nós vemos vários temas do Evangelho de João se cumprindo. Aquele que era o tabernáculo de Deus entre os homens, capítulo 1, verso 14, estava ali na festa dos tabernáculos em pessoa.
Isaías capítulo verso 6, grande é o santo de Israel no meio do seu povo, e ali ele estava. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As autoridades judaicas, os fariseus, contrariando toda a lei e prestando atenção muito mais em detalhes como o sábado do que no espírito da lei, que era fazer o bem. E inclusive chamando de maldita uma plebe que desconhecia a lei, mas eles mesmos agindo contra a lei ao condenar Jesus sem ouvi-lo, como vai dizer Nicodemos. Eles estão mostrando que aquilo que João falou está se cumprindo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É maravilhoso notarmos que eles mandaram prender Jesus. E no verso 32 é dito que os sacerdotes, os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prenderem Jesus. Só que esses guardas chegaram lá e viram Jesus falando essas coisas todas. E não conseguiram prendê-lo. Não só porque não era chegada a sua hora e havia um plano do Pai para a hora certa em que Cristo haveria de ser preso e crucificado, mas também porque eles trazem um relatório. Não deu para prender Jesus. Por quê? Verso 46. Porque jamais alguém falou como este homem. Você consegue imaginar o Senhor Jesus numa festa daquela, com a cidade apinhada de gente, falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso soar tão convincente que gente que foi mandado para prendê-lo dizer assim: não posso prender esse homem porque ninguém jamais falou como ele. Que coisa maravilhosa. No entanto, ainda assim, nós vamos ver a oposição crescendo àquele que trouxe a graça e a verdade, aquele que veio tabernacular entre nós, mas veio para o que era seu e os seus não receberam. Creio que esta é a essência da mensagem do capítulo 7 e ela nos ajuda a compreender algumas coisas. Que se não somos iluminados pelo Espírito Santo, se não nascemos do alto, se o Pai não nos revela essa verdade, nós vamos encontrar argumentos ainda que contrários a todas as evidências, como fizeram os fariseus, para rejeitar a pessoa do Senhor Jesus. No entanto, se os olhos do nosso entendimento forem iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, se crermos, nós teremos condição de enxergar a beleza do nosso Salvador, aquele que foi apontado e desenhado em toda a lei do Antigo Testamento, em episódios como o Êxodo, como a saída da água da pedra, como a nuvem de glória Shekinah, como as festas. É o que João está nos apontando aqui. E nós vamos poder dizer que ele é a verdade, que ele vai abrir o caminho, que ele vai nos dar vida, como discutimos ontem no sermão. A minha oração é que isso aumente a sua reverência pelo Senhor Jesus, o seu temor por esse Deus que coordena todas as coisas, a história de Israel, a vida do nosso Salvador, o destino de todo o mundo, de toda a humanidade. E que isso faça você segui-lo com fidelidade, com zelo, com amor, com discernimento. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos porque pela fé em Ti, pela fé no Teu Filho Jesus, podemos experimentar esta água que realmente mata a sede. Temos o Teu Espírito habitando em nós e podemos discernir para a nossa alegria e para a nossa salvação que o nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos para vermos isso. E abençoa-nos, ó Pai, enquanto descobrimos mais acerca do Teu Filho nas páginas deste maravilhoso Evangelho. Esta é a oração que te fazemos, tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.